Mas militante não, militante porque quem estava na rua tomando porrada da polícia em 7 de setembro não era ele, eu nunca vi ele. Nunca vi ninguém do Cólera, do DZK, do Rasporão, nunca vi ninguém dessa galera. Então, para mim, no meu livro o que eu fiz foi esclarecer para as pessoas que existe uma música punk, existe uma cultura hardcore, mas que os verdadeiros punks e as verdadeiras punks não estão só preocupados com música, estão preocupados com a politização da juventude, né? Porque a gente não está aqui para vender um produto cultural alienado da sua origem. Então eu totalmente concordo com aquele maninho lá que é mó playboy que tirou o João Gordo no próprio programa dele, é Dado, né, o nome do cara? É o Dado. Porra, Sim. o João Gordo é um cu de frango, um traidor do movimento mesmo, aquele playboy lá tá certo. E ele foi muito honesto no que ele falou, porque ele defendeu a classe dele, que é uma classe de artistas da Rede Globo, porque o João Gordo critica o pessoal da Rede Globo, mas é um vendido pra MTV, saca? Então, uma pessoa que critica no vazio, no espaço vago. A gente tem que pensar que essas figuras de expressão que a mídia coloca para influenciar a juventude, pô, não tem nada a ver com a gente, cara. Não tem nada a ver. Eu nunca vi esses malucos tomando borrachada de polícia nas manifestações e passeatas que a gente fazia na segunda metade dos anos 80. Pô, então o mínimo que eu posso ser, né? O mínimo que eu posso falar de positivo para eles é que pô, a música deles é parecida com música punk, só isso. Uhum. Ô, Valo, já que você citou as manifestações de rua, eu gostaria que você comentasse um assunto, de certa forma, polêmico até. Mas eu gostaria que você comentasse aquele 1º de maio. Sabe aquele 1º de maio que você cita no seu livro? Ah, o 1º de maio aqui tem, sim, o 1º de maio que levou a gente é matéria-prima, né? Tá certo, Isso. aquilo foi uma coisa bruta, né? Assim, mas foi uma pelegagem que fizeram com a gente, né? Que também só durou um ano essa peleja aí, porque no ano seguinte a gente já se acertou com a Convergência Socialista, sentamos para conversar estratégias de defesa contra os fascistas que estavam falando que ia entrar na Praça da Sé, no ano seguinte, isso em 92, né? Mas em 91 foi o que aconteceu, cara. Os skinheads ameaçaram invadir a Praça da Sé durante o 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho para os marxistas, só que para os anarquistas não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador. Não é um feriado, não é Isso. um dia de descanso e repouso. É um dia em que pesamos na memória a morte de vários companheiros anarquistas, que o que instituiu o 1º de maio como um dia de feriado para o trabalhador não foi o partido nem X, nem Y, nem o líder A e B. Foram anarquistas, pessoas que se negavam a compactuar com o Estado da sociedade industrial. Então, na cidade em Chicago, né, 5 anarquistas foram enforcados foram acusados de terrorismo, de atentado contra indústrias ou contra o governo. Eu acho que foi ali por volta de 1886, 88. E aí essa memória pesa no movimento anarquista como um dia de luto, né? E aí no dia 1º de maio aqui em São Paulo, a CUT faz vários showmícios, né? Comícios com shows, contrata bandas, inclusive bandas de skinheads, né? Nessa época, a banda Caos 64, Tropa Suicida, algumas outras bandas que tem um vínculo com os movimentos de extrema-direita nacionalistas, né? Racistas e nazistas. E aí a gente questiona, né, do ponto de vista ético, qual que é a iniciativa, qual que é a intenção da iniciativa da CUT, do PT e dos partidos de esquerda, né? Qual que é a coligação que eles, né, qual a lógica que eles viram nessa coligação? E aí, nesse 1º de maio, teve uma pancadaria generalizada, né? Entre os skinheads invadiram a praça para pegar. Vocês foram para lá. Sim, a gente era na Praça da Sé na época. Os skinheads sabiam que a gente ia, e o pessoal da COB, Confederação Operária Brasileira, que é um remanescente da Organização dos Trabalhadores do século retrasado ainda, né? Uma organização já histórica no Brasil, que ainda existe, né? Uhum. O CCS, Centro de Cultura Social, que é um grupo mais voltado para a educação, para a cultura social, como o nome diz, né?
coletivo Que libertário. foi onde a gente se conheceu. Sim, exatamente. E aí tem o pessoal do coletivo libertário, que eram estudantes da USP, né? Mas os grupos anarcopunks, obrigado. E mais os grupos anarcopunks da cidade, da capital. Em particular do subúrbio, né? Porque o movimento anarcopunk, ele é um movimento oriundo de punks do subúrbio. Os pontos de encontro dos anarcopunks muitas vezes eram no centro, porque eles convergiam punks de várias regiões afastadas, tipo Mauá, Jundiaí, que são dois extremos completamente diferentes, e aí Capão Redondo e Pirituba, São Caetano, lugares muito distantes. Então, o movimento anarcopunk, ele cresceu muito em virtude de não ser um movimento territorialista, pela sua própria essência, né? E nisso a gente juntava um contingente grande de punks, e nesse 1º de maio na Praça da Sé, houve um confronto, sabe? Houve um confronto e sobrou para todo mundo, saca? E aí a gente foi acusado nos jornais, a imprensa pseudo-vermelha, né? Dizendo que a gente tinha iniciado tumultos porque um dos oradores da CUT foi vaiado. E foi, de fato, foi vaiado porque a CUT estava promovendo uma festa em cima do que era um luto, né? Moralmente pro anarquista. Essa festa é um despojo, né? De uma guerra que o trabalhador tá para trás, né, cara? E aí ofereciam loteria com bingo, com carro para quem ganhasse a loteria, não sei o quê. Então tinha virado uma festa mesmo, e a CUT e os outros órgãos sindicais da época, os movimentos de esquerda, eles tinham que entender, eles devem entender isso hoje, que eles estavam ferindo a memória do movimento anarquista.